Aí, vocês acabaram de ver a ridicularidade, né? O ridículo que é esse tipo de gente fazer thumb babando por personagens de videogame, né? Por mais que a empresa SNK, essa nova SNK, tenha feito ela gostosa pra caraca, as thumbs aí dão a entender que os caras estão aprovando o que anda sendo feito lá em The King of Fighters 15, a edição 15 da franquia, certo? É claro que alguém poderia falar pra mim, pô, por que você não viu o vídeo então, já que você tá falando isso? Por que você não viu esses 3 vídeos? Cara, eu tentei ver, mas complicado. Você pega aqui esse gordinho aí, que é do canal KOF da depressão. Não, KOF é a sigla e a pronúncia original, certo? Mas o brasileiro em si, ele fala KOF, né? Apesar de hoje eles terem acesso livre à internet, né? Inclusive a própria SNK quando vai lançar esses vídeos aí, que eles estão soltando a conta-gotas sobre cada personagem do KOF 15, o locutor ele faz questão de falar KOF 15. Ele não fala KOF 15, né? Mas ainda assim esse pessoal anda falando KOF. Inclusive, alguns meses atrás aí eu conversei com outro youtuber que anda fazendo esses vídeos de 30, de 40 minutos aí falando sobre cada personagem, né, que essa nova SNK anda lançando para esse jogo, né? Eu falei para ele, pô, cara, a pronúncia não é KOF, é KOF. Aí ele respondeu, eu sei que é KOF. Aí então, porra, eu pensei, pô, se você sabe que é KOF, por que você tá falando errado então? Mas então, foi o costume que o brasileiro adquiriu em aportuguesar as situações, as siglas, né? Bom, aí falando sobre KOF 15, qual seria a minha expectativa em relação a esse jogo, né? O que anda sendo lançado aí, essa situação toda? Pô, a minha expectativa seria nada, seria zero. E por quê? Porque, justamente pelos vídeos aí que a SNK tá soltando, pô, ao que me parece vai ser um KOF 14, a edição 14, obviamente a anterior, com um pouquinho de verniz, cara. E não dá nem pra você falar que é menos pior, não. Até porque justamente vendo esses vídeos aí, pô, eu constatei que não mudou praticamente nada. Os personagens eles estão um pouco mais bonitos, né? Um pouco mais toleráveis em relação ao traço deles, né? E só que acontece que, pô, você pega aqui a esquiva deles, né? Quando eles estão brigando, é a mesma do 14. Os cenários que são amplos, mas são completamente genéricos, né? São os mesmos do 14, certo? Então você não tem o que esperar. E sim, outra coisa, o fanservice, né? Que são justamente essas situações gratuitas envolvendo sensualidade, justamente para agradar os fãs babões. Cara, é o mesmo do 14. Então não mudou praticamente nada, né? Os caras eles ainda estão fazendo algo tipo que como se estivesse no vermelho, né? Quase sem dinheiro. Inclusive esse aí foi um dos principais pretextos que as pessoas que defenderam o 14, né, fizeram, né, quando aquela edição foi lançada, né? Mas pô, eu sempre rebati falando que, poxa cara, se os caras têm pouco dinheiro, então que não fizessem. Então que não fizessem. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que The King of Fighters é uma franquia tradicional de jogos de luta que a SNK passou a adotar integralmente, né? A partir, eu acho que foi a partir da 96, porque os demais jogos de luta que também acabaram se juntando aí para fazer KOF, tipo o que? Ryuko no Ken, tipo o Garou Densetsu, acabaram sendo suprimidos,
Tiveram algumas edições especiais aí em relação ao Densetsu, né? Mas o Ryuko no Ken, a franquia encerrou. A franquia acabou, foi no terceiro, né? E, pô, aí os caras, né, como eu falei, se dedicaram ao KOF integralmente. Tiveram algumas versões aí da franquia que as pessoas odiaram, que foi justamente em 3D, que foi aquela série Maximum Impact. Inclusive eu estou lembrado lá que o youtuber Igor 3K, que tinha um canal, bom, ainda tem um canal chamado Clube da Luta, canal 100% de jogo de porrada, que hoje coordena aquele Flow Podcast, que de podcast não tem nada. Ele havia dito quando ele jogou foram as duas primeiras edições do MI. Ele havia dito que, pô, aquilo aí não é KOF, né? Mas é KOF sim, cara. É um braço da franquia. A franquia tem diversos tentáculos aí, inclusive para jogos tipo que Neo Geo CD. Então é KOF, certo? As pessoas, então, haviam detestado esse braço aí da franquia, cara, falando justamente o que ele falou, que não é KOF, mas é KOF, certo? E, pô, aí você pega que a SNK, pô, ela não tá fazendo algo em relação à série KOF, ela não tá fazendo algo da mesma forma que fez há anos atrás. A SNK, ela teve três encarnações, né? Teve a antiga, né, no qual ela fazia ainda o Ryuko no Ken e o Garou Densetsu. Aí fizeram as edições de KOF até o que? Até a 2000. Aí depois entrou um pessoal, a empresa acabou falindo. Aí depois entrou um pessoal novo aí que fez a SNK Playmore, certo? Aí depois, bom, pelo que eu sei, quando eles fizeram aquele KOF, o 13, eles gastaram rios de dinheiro ali. né? Aí depois que entrou essa nova SNK aí, que inaugurou, né, com o The King of Fighters 14, os caras já estavam no vermelho, né? A impressão é que eles estavam no vermelho, estavam devendo até as calças, né? E acabaram fazendo o jogo com o troco do pão, com o troco do mercadinho ali da esquina. E as pessoas obviamente criticaram, cara. A primeira crítica que eu lembro de ter lido foi que, bom, em relação ao visual dos personagens lá, né, dos bonecos, falaram que, pô, esse gráfico aí parece até de PlayStation 2, né? E eu penso que, pô, para você mexer em uma franquia tradicional de jogo de luta, ainda mais vendo que hoje em dia você tem poucas opções nesse ramo aí, pô, você tem que fazer algo que concorra com as demais empresas que também estão insistindo em jogos de luta, cara. Certo? Você não pode fazer algo que esteja abaixo deles.